e voltar. Esse era o desejo. Inventores e engenheiros das duas superpotências conseguiram atingir esse objetivo, os Estados Unidos e a União Soviética. Todo o conhecimento científico e poderio industrial estava focado no esforço singular para construir uma nave reutilizável. Cientistas e engenheiros de naves espaciais tinham que chegar a um número monumental de soluções que foram inovadoras para o seu tempo. Alguns disseram que a nave orbital foi a máquina mais complexa até hoje criada pela humanidade. O voo inaugural foi marcado para 15 de novembro de 1988 e o Buran foi imediatamente rotulado pelos russos de milagre e orgulho dos soviéticos. Mesmo após uma longa pausa, a determinação para dar o próximo passo e abrir novos caminhos na exploração espacial permanece inalterada. Como foi e em qual contexto aconteceu a criação do Buran, o ônibus espacial soviético, e o fim do programa de naves reutilizáveis, é o que eu te conto nesse vídeo. O sonho de construir um avião espacial existe desde os primórdios da aviação. Em 1929, o fabricante de automóveis alemão Fritz von Opel pilotou um planador impulsionado por foguetes. O voo durou 75 segundos e percorreu 1.500 metros. Nascia ali o avião-foguete. Em menos de 40 anos, essa máquina primitiva evoluiu para tornar-se uma aeronave que levaria o homem ao limite externo da atmosfera. Em 1967, o X-15 já levava seus pilotos a grandes altitudes, chegando a quase 96 quilômetros da órbita terrestre. Tocando a fronteira com o espaço, esses pioneiros da aviação foram os primeiros quase astronautas, mas ainda não havia tecnologia para que uma aeronave deixasse a Terra e retornasse em segurança. Em 1969, a NASA comemorou o seu maior triunfo quando a primeira espaçonave tripulada pousou na Lua. Okay, Tranquility Base here. The Eagle has landed. All steps for man. One giant leap for mankind. Mas enquanto os astronautas exploravam a superfície lunar, o programa de grandes foguetes da NASA estava ameaçado. Para levarmos qualquer carga para o espaço é necessário uma grande quantidade de energia a um custo altíssimo. Desde o programa Gemini até os imponentes foguetes do programa Apollo, todas as cargas que eram levadas ao espaço, incluindo os seres humanos, precisavam ser enviadas em foguetes que eram usados apenas uma vez. E construir um foguete para cada nova missão era simplesmente caro demais. Na década de 70, os projetistas americanos apresentaram um novo conceito de nave espacial que parecia ter saído dos quadrinhos de ficção científica. Uma nave que poderia ser lançada e reutilizada,
um sistema de transporte espacial, ou STS na sigla em inglês, projeto que ficaria conhecido mais tarde como Space Shuttle, ou ônibus espacial. O ônibus espacial seria o primeiro projeto de uma nave reutilizável que entregaria diversos tipos de cargas na órbita baixa do planeta Terra e logo após isso reentrar na atmosfera planando como um avião até uma pista de pouso. O ônibus espacial também seria capaz de carregar grandes satélites, recuperar cargas e satélites que estivessem em órbita e trazê-los para a Terra, o que seria de grande importância militar, já que com essa capacidade ele poderia capturar satélites soviéticos ou até mesmo desativá-los ainda em órbita. E o mais importante de tudo, o custo por quilo de carga seria de apenas $453, quase 12 vezes menos que os antigos foguetes da família Saturno. O ônibus espacial Columbia foi lançado pela primeira vez em 1981, abandonando a torre do Cabo Canaveral e voando para o espaço, levando consigo as esperanças do programa espacial dos Estados Unidos. Ele obteria tanto sucesso que os maiores rivais dos americanos no espaço, os soviéticos, decidiram copiar. O Buran foi a resposta da União Soviética ao programa espacial americano. Ele foi a mais fantástica máquina voadora criada pelos soviéticos. Foi feito para voar tanto no vácuo do espaço quanto através da pesada atmosfera terrestre. O ônibus espacial Buran foi o responsável pela existência do superavião Antonov AN-225. Mas daqui a pouco iremos falar mais sobre isso. Em 1972, os soviéticos estavam trabalhando e tentando fazer funcionar o seu foguete pesado, que teria como função principal levar a bandeira da foice e martelo até a Lua. O foguete projetado por Sergei Korolev apresentava centenas de defeitos e maus funcionamentos desde seu projeto inicial, tendo sido uma grande dor de cabeça para o governo soviético. E após 4 falhas de lançamento em 4 testes, incluindo uma grande explosão que destruiu o cosmódromo de Baikonur, o projeto foi suspenso indefinidamente em 1974 como punição pela completa falha do projeto. O engenheiro responsável Vasily Mishin, que assumiu o projeto logo após a morte de Korolev, foi arrancado de sua posição e largado ao esquecimento e vergonha pelo governo soviético. Em seu lugar foi colocado o engenheiro Valentin Glusko para assumir o projeto de pousar na Lua, mas dessa vez usando os inovadores foguetes da série Proton. Pouco tempo após Glusko assumir o projeto, o governo soviético desviou todas as equipes para que fosse criado um equivalente soviético ao novo ônibus espacial americano. O ano era 1976 e centenas de diferentes unidades de pesquisa e equipes de engenheiros ao redor de toda a União Soviética foram colocados para trabalhar na criação da nova máquina. O projeto recebeu o nome Buran, ou Nevasca em russo. E onde o Antonov 225 entra nessa história? O Buran foi construído em uma base nos arredores de Moscou, mas o cosmódromo de Baikonur, a importante estação de lançamento soviética e de onde o ônibus espacial decolaria, ficava a 2.090 quilômetros dali, no Cazaquistão. Os engenheiros soviéticos entraram em contato com a Antonov, especialista em aviões de grande porte, com o objetivo deles construírem uma aeronave capaz de levar e trazer o Buran da Rússia até o Cazaquistão, tanto nas fases de testes quanto em missões. Assim, com base no Antonov AN-124, surgiu a lenda, o Antonov AN-225 Miria.
Por ter sido anunciado e ter tido seus desenhos e conceitos apresentados anos antes, o ônibus espacial americano serviu como modelo de aerodinâmica e já indicava o básico do que seria necessário para que o Buran chegasse ao espaço, poupando um tempo valioso dos engenheiros soviéticos que agora precisariam apenas trabalhar nas melhorias e tecnologias envolvidas. Dentro da criação, os soviéticos enxergavam no Buran um grande entregador de bombas nucleares. As principais características que ele teria de apresentar seriam uma maior capacidade de carga e uma maior autonomia para que fosse capaz de entregar grandes ogivas em qualquer ponto do planeta e voltar para sua base sem grandes problemas. O Buran seria levado até a órbita por um foguete de lançamento pesado, diferente do ônibus americano, que usava os motores da nave, a ajuda de um tanque de combustível externo, além de 2 propulsores de combustível sólido, que após serem acionados não poderiam ser manobrados ou controlados. O Buran também foi projetado para voar sem nenhuma tripulação, usando apenas computadores. Caso a tripulação estivesse embarcada, assentos ejetores poderiam lançar o piloto e o copiloto para fora da aeronave em caso de emergência, aumentando assim as chances de sobrevivência. Mas os soviéticos ainda precisavam de um foguete forte o suficiente para que pudesse levar o Buran até sua órbita. Os engenheiros soviéticos então começaram a trabalhar no foguete Energia, que teria uma maior capacidade de carga, podendo levar o Buran até a sua órbita. O foguete Energia contava com 4 propulsores de combustível líquido, que eram muito mais manobráveis e confiáveis, além de ser impulsionado pelos motores mais poderosos do mundo. Em 15 de novembro de 1988, o grande dia havia chegado. Na torre de lançamento do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, o Buran era erguido e preparado para seu primeiro lançamento. A glória e o resultado do trabalho de mais de 1 milhão de pessoas em 1.286 empresas, 86 ministérios e 18 anos estava pronto para o seu primeiro teste. O primeiro voo do Buran seria operado inteiramente por seus computadores de bordo e a nave não levaria consigo nenhuma carga ou tripulação. Às 8 horas da manhã, horário do Cazaquistão, um foguete Energia levou ao espaço a primeira nave inteiramente reutilizável da União Soviética. O Buran atingiu a baixa órbita da Terra e, após 2 voltas completas ao redor do planeta, reentrou na atmosfera. Durante sua aproximação, seus sistemas automatizados detectaram que não haveria condições favoráveis para o seu pouso e guiaram a nave através de uma segunda aproximação. E mesmo com ventos fortes e cruzados, sem a presença de um piloto e com tecnologia computacional da década de 80, o Buran pousou sem grandes problemas e com precisão. Com o sucesso do lançamento, os projetos para voos tripulados, bem como melhorias no foguete Energia, foram imediatamente aprovados e planejados já para o ano seguinte. Afinal, ninguém imaginava que os russos fossem capazes de tal conquista, e as imagens do Buran pousando sem piloto em Baikonur chocaram o mundo.
custos de desenvolvimento do Buran colocaram o projeto em xeque. Afinal, valeria a pena para os governos envolvidos continuarem gastando tanto dinheiro num projeto que já estava há quase 20 anos em desenvolvimento? Esse custo não poderia ser mais mantido pela Rússia, que agora estava afundada em uma forte crise econômica, e muito menos por algum outro país da região. 5 ônibus espaciais estavam em construção ou já completos quando o programa foi dissolvido em 1993. Os foguetes e as naves foram mantidos pela Agência Espacial Russa como status que lembravam a todos o seu poder e tecnologia. Mas a verdade é que foram largados em um armazém de bairro e deixados lá empoeirando e sem manutenção. No ano de 2001, no armazém onde o Buran original e o foguete Energia estavam guardados e prontos para serem lançados, um vazamento no teto foi o sinal de uma tragédia que estaria por vir. A falta de manutenção da estrutura foi tratada com desprezo pela Agência Espacial Russa, que agora lutava para reiniciar seu programa espacial através dos lançamentos do Soyuz. Em 12 de maio de 2002, uma equipe foi chamada para realizar reparos no teto da estrutura do armazém pela manhã, após pesadas chuvas. Às 9 horas da manhã, horário local, o teto do hangar desabou, levando consigo 8 trabalhadores. No ano seguinte, o ônibus espacial Columbia explode sobre o Texas durante sua reentrada, sinalizando que a era dos ônibus espaciais estaria chegando ao final. Após o acidente com o Columbia e o fim do programa dos ônibus espaciais dos Estados Unidos em 2011, na Rússia foi discutido se seria viável reintroduzir o programa das naves reutilizáveis usando os ônibus espaciais, que seria uma maneira mais barata, com custos menores e com mais capacidade de carga. Mas, ao invés de criar um novo programa espacial apenas para a realização de tal tarefa, a grande realidade é que boa parte das funções que o Buran e os ônibus espaciais americanos realizavam já estavam sendo feitos com baixo custo pela Rússia através do programa Soyuz. Isso, além de que a necessidade de um veículo capaz de capturar satélites espiões ou lançar armas nucleares da órbita da Terra, já não encantavam mais o público nem a mídia. Bom, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, considera te inscrever-se. Obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!